Vamos lá? Novamente, a questão aborda a interferência como fenômeno ondulatório. A questão aborda um fone de ouvido, em que esse fone de ouvido ele é capaz de detectar ruídos e cancelá-los, provocando uma interferência destrutiva. Como é que tudo funciona? Imagine aqui um fone de ouvido, isso aqui é só uma cápsula do fone, aqui é o seu processador, e o seu processador está ligado eletronicamente através de um fio a um microfone. Esse microfone do fone de ouvido, ele é capaz de captar ruídos. Quando esses ruídos são captadas características do som do ruído, como frequência, amplitude, comprimento de onda, todas essas características juntas determinam a intensidade da onda. Esse ruído, quando captado, ele é transmitido ao processador e o processador recebe as informações. Quando recebe, o processador ele dá um comando à cápsula para que ela produza uma onda sonora com as mesmas características. Para que quando essas ondas cheguem ao seu ouvido, quais? A que vem diretamente do ruído, que fará você escutar esse ruído, né? Se você não tiver a interferência destrutiva, e o som que o seu fone de ouvido reproduziu. Quando o seu fone de ouvido reproduz essas ondas, elas têm que ter uma característica que provoque o cancelamento aqui nesse ponto, que é o seu ouvido. Mas, Eduardo, e o próprio som que o fone de ouvido já emite? Também está sendo emitido pelo processador. Eu que não estou representando aqui. Então, existem 3 ondas envolvidas no processo. Existe a onda que o ruído ele é captado pelo seu ouvido. Existe a onda que o processador emite para cancelar o ruído. E existe a música que você está escutando, que eu fiz questão de não representar aqui para não criar confusão. Eduardo, como é que essa interferência destrutiva é criada? Só com algumas características. Vamos supor que o ruído que eu coloquei aqui em preto, está aqui o ruído. Esse ruído ele tem algumas características. Veja que eu coloquei uma oscilação e meia nesse intervalo. Já a outra onda que eu coloquei de propósito em azul, que é a que vai provocar o cancelamento, ela também tem uma oscilação e meia. Ou seja, isso representa a mesma frequência. Porque no mesmo intervalo eu coloquei a mesma quantidade de oscilações. Então eu já estou apresentando para você 2 ondas que apresentam a mesma frequência. Fora isso, elas também têm que apresentar a mesma amplitude. Porque é através dessa amplitude que ela carrega uma determinada intensidade de energia. A amplitude das ondas tem que ser a mesma. E se eu quiser cancelar efetivamente, de maneira que você realmente consiga perceber esse cancelamento do ruído, a onda que você escuta do ruído e a onda que precisa provocar a interferência precisam carregar a mesma quantidade de energia. E isso é mostrado a você através da amplitude. Show de bola? Então nós temos características como frequência, amplitude representadas na imagem. Só que fora isso, a imagem também está te dizendo outra coisa. A fase. Perceba que essa onda ela vem por cima, ó, e aqui essa já está por baixo. Então elas estão defasadas em 180 graus. Faça o seguinte, isso aqui e isso aqui eu girei 180 graus. Então elas estão defasadas em 180 graus, que é o que vai provocar a interferência destrutiva. Aqui você tem uma crista com um vale, que é o que vai provocar a interferência destrutiva. Aqui você tem um vale com uma crista, que é o que vai provocar uma interferência destrutiva. Então são essas 3 características que precisam ser obedecidas para que o cancelamento ativo de ruído de um microfone, de um fone de ouvido, seja realmente útil. Quais são as características? As ondas precisam apresentar a mesma frequência, mesma amplitude e precisam estar defasadas em 180 graus. Show de bola?